Foi muito bom. E isso, ouvindo o relato de outros irmãos, também alegra muito nosso coração. Eu acredito que é motivo de oração e preocupação de líderes, pais, os rumos que a Igreja do Senhor tem tomado ao longo dos anos. E quando a gente vê a juventude, adolescentes, pré-adolescentes e até crianças querendo servir a Deus, buscando ao Senhor com profundidade, que não se sentem satisfeitos em servir a Deus de maneira superficial, de ter apenas a planta dos pés molhados, mas que querem submergir no oceano de Deus, o nosso coração fica bastante alegre, porque na verdade esses adolescentes, juvenis, crianças, já são a igreja de hoje, já são instrumentos que Deus tem usado para alcançar e abençoar tantas vidas. Então, amados, que o fogo que já estava ardendo se intensificou naquele local, agora esteja sendo derramado e transbordado sobre a vida de outros. Que vocês não se sintam satisfeitos em apenas ter para vocês, porque o evangelho também é compartilhar. Que vocês possam derramar sobre outros aquilo que o Senhor já tem derramado sobre a vida de vocês. Eu quero, antes de começar, irmãos, fazer uma dinâmica com os irmãos e isso aqui está inserido dentro daquilo que a gente vai ministrar hoje, de uma maneira assim bem prática. Eu vou precisar da ajuda da Esther e da Sara. Clara, quase acertei. Elas vão estar passando na mão de vocês um papelzinho. Nesse papelzinho, você, em uma frase, vai mandar uma mensagem de carinho para o pastor Carlos e para o pastor Messias. Vocês vão definir, é difícil, mas vocês vão definir em uma frase, o pastor Messias e pastor Carlos. Pode distribuir. Enquanto as nossas irmãs estão distribuindo, eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 52, verso 7. No mês de agosto, nós tivemos o aniversário da igreja. E o tema escolhido para a igreja trabalhar esse ano foi sobre evangelismo. E nós definimos o tema evangelismo, projeto de Deus, tarefa da igreja. E na verdade assim, o tema que definimos não foi, na verdade, explorado como imaginávamos que poderia ser. Porque além do tema, nós tínhamos uma referência bíblica para explanação a respeito do tema, que é Isaías 52, 7. Então, nós definimos nesta noite ministrar sobre esse tema, que é um tema que está inserido dentro daquilo que a gente está se propondo fazer esse ano. Nós já estamos no 9º mês do ano e eu acredito que Deus ainda pode fazer grandes coisas. Rompemos algumas barreiras, algumas dificuldades que tínhamos como igreja na área do evangelismo, mas eu entendo que Deus ainda pode fazer muito mais até dezembro. Mas não poderíamos deixar de trazer o tema para a nossa meditação, para que a gente, além de abrir a nossa mente, procurar buscar a Deus de uma forma tão mais intensa, de uma tal forma que isso nos inspire a viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu também estou muito feliz, não poderia deixar de ser, a despeito da responsabilidade que temos de ministrar a igreja do Senhor, que é algo que sempre encaramos com muito temor e tremor. Mas nós recebemos uma bênção assim muito grande que gostaríamos de compartilhar rapidamente. Os irmãos sabem que eu estou fazendo um curso do Tribunal de Justiça do Estado. E quando nós fizemos a prova, eram mais de 400 candidatos para 35 vagas.
humanamente possível. Mas nós conseguimos uma das vagas. Só que das 35 vagas, 15 seriam eliminados durante o semestre. 15 seriam eliminados. E nós fomos transcorrendo até chegar o momento da prova final, que era uma prova sobre oratória. Juízes, desembargadores, professores, monitores, cerca de 100 pessoas. E nós fomos desafiados a ministrar algo totalmente fora da caixinha. Enquanto muitos discursavam sobre leis, transitoriedade de leis, nós resolvemos ministrar um texto bíblico. Abusado, né? E quando eu falei que ia ministrar um texto bíblico, riram. Escarneceram. Você está louco? Você vai ser o primeiro reprovado. Nós ministramos a respeito de Salomão, em que duas mulheres, uma tem o seu filho morto, e Salomão advoga sobre essa questão. E ministramos, irmãos, cerca de 40 minutos. Falamos a respeito desse texto para o auditório, em um silêncio sepulcral. E eu me perguntava, Senhor, é isso mesmo? Mas para a honra e glória do Senhor, irmãos, saiu o resultado. E nós ficamos em 8º lugar. Para a glória do Senhor. Agora nós, dos 20 que ficaram, só vamos concluir o curso para começar a trabalhar como juiz de litigância no estado do Rio de Janeiro. É bênção, irmãos. É coisa que só Deus faz. Dentro da nossa limitação, a gente nem imagina que pode alcançar uma condição dessa. Porque são tantas coisas, mas Deus tem sido fiel. Porque muitas vezes a gente abre mão de estar estudando, de estar assistindo às aulas, para estar no culto no lar, para estar aqui na quarta-feira, para estar na segunda-feira, para estar visitando, para estar aqui no domingo. A gente abre mão simplesmente para fazer a obra de Deus. E Deus tem nos honrado. Então eu quero compartilhar com os irmãos essa alegria que está no meu coração e dizer que toda a honra e toda a glória sejam sempre dadas ao nosso Deus. O texto de Isaías 52 é um texto que nos fala a respeito de restauração e transformação. Isaías, como todos nós conhecemos a sua história, era familiar do rei Uzias. E enquanto o rei Uzias estava vivo, Isaías estava vivendo dentro da sua zona de conforto, sendo um homem de Deus, porque era profeta, mas vivendo uma vida não de acordo com o seu chamado. Porque o próprio Isaías declara, quando ele tem uma teofania, uma visão de Deus, que ele era um homem de lábios puros. Amém ou não amém? Isaías declara que ele era um homem de lábios impuros. E estava sendo influenciado pelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, ao invés de Isaías ser um homem, um agente de influência, ele estava sendo influenciado pelo meio onde ele estava vivendo. E esse é um perigo, meu irmão, minha irmã, que todos nós estamos sujeitos a viver. Nós não vivemos dentro de uma bolha, nós não vivemos 24 horas dentro da igreja. Nós somos homens e mulheres que desenvolvemos e desempenhamos nossas atividades fora do contexto igreja. E então estamos acercados de pessoas que não professam a mesma fé, que não andam em conformidade com o nosso crer, que têm ideologias e princípios diferentes dos nossos, e que muitas vezes essas pessoas que nos rodeiam tentam nos influenciar da maneira como nós devemos viver. Isaías, enquanto estava escondido atrás da capa de Uzias,
Ou seja, vivendo na tranquilidade de ser um parente próximo do rei que dominava o povo, estava tranquilo, mas quando Uzias morre, o Isaías perde o chão, perde a estrutura sobre a qual ele havia edificado a sua construção. E quando Isaías se vê perdido, desorientado, meio que frustrado, ele resolve ir ao templo, e indo ao templo, ele vê o Senhor. Quantas vezes é necessário para que a gente tome uma posição? Quantas vezes é preciso para que a gente se posicione diante do Senhor? É preciso que os dias da nossa vida morram. Quantas vezes nós estamos sustentando os dias, ou seja, estabelecendo sobre coisas, sobre pessoas, sobre situações, os princípios que dirigem e conduzem a nossa vida. Só que o grande problema é que nós estamos edificando uma estrutura sobre algo que é perecível, sobre algo que não é uma estrutura firme, porque as pessoas, as coisas, as situações, elas passam. Isaías então está no templo, vê o Senhor, porque perdeu a sua referência, e estando no templo ele vê o Senhor. E a partir do momento que Isaías vê o Senhor, a vida dele muda. A partir do momento que Isaías tem um encontro com o Senhor, as suas expectativas mudam, as suas prioridades mudam, princípios, maneira de viver, de conduzir vida, são mudados e transformados quando temos um encontro com o Senhor. Se você puxar agora aí na sua mente, o Renato falou isso no começo do culto. Quem você era antes de conhecer o Senhor? Quem era você? Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você se lembra do que o Senhor fez por você? Pegou você lá no meio das trevas, no lamaçal de pecado, um improvável, e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. O Senhor promoveu uma metamorfose. Você era uma lagarta. E quando a gente olha uma lagarta, ela não é um animal muito agradável, né? É um animal até repulsivo. Nós éramos lagartas antes de conhecermos o Senhor. Mas agora somos como butterfly. Messias gastou o grego domingo passado, eu posso gastar no inglês também? Somos como borboletas. Mudança radical, transformação radical. Mas o fato, irmãos, que não basta apenas sermos transformados. Não basta apenas estarmos sendo cheios do Espírito. E eu digo estarmos, porque isso precisa ser uma constante na nossa vida. O que os irmãos receberam no acampamento, eu tenho certeza que alimentou-os. Mas como o maná que descia todos os dias renovado, essa busca precisa ser constante. Porque o que eu recebo de Deus para hoje, é para hoje. O que eu recebi de Deus para ontem, foi para ontem. Amanhã, eu preciso continuar buscando para manter o fogo aceso. Porque quando você deixa de cuidar, de fazer a manutenção da lareira que há em você, a tendência é que a brasa vá se apagando e em pouco tempo haja cinzas. E cinza não aquece, cinza não incendeia, cinza não queima.
Você precisa estar constantemente mantendo o fogo aceso. E isso é um dever de Deus? Não. Quem mantém o fogo aceso é você. Então, não é suficientemente apenas estarmos sendo cheios. Não é suficientemente sermos transformados. E isso fica muito claro quando Isaías, quando escuta o diálogo que há no céu, dizendo: e agora, quem há de ir por nós? A quem enviaremos nós? Isaías, cheio de Deus, porque viu o Senhor, se prontifica: Senhor, olha para um lado, olha para o outro, bate no peito: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você ouve isso, parece ser assim uma atitude que vai trazer para Isaías um reconhecimento, que vai trazer para Isaías elogios, que vai trazer para Isaías tapinha nas costas, que vai promover a vida de Isaías. Se Isaías fosse um influencer em nossos dias, ele teria as suas contas, a sua rede digital com vários seguidores. Mas ser profeta, irmãos, é andar justamente na contramão daquilo que o sistema quer. Ser profeta, ser boca de Deus, é ir contra aquilo que está sendo vivido e da qual Deus não tem se agradado. Israel vivia um período muito difícil, porque estava sob o domínio assírio. Mas por que o povo de Deus estava vivendo em cativeiro? Porque com a morte de Salomão, pastor Messias já pregou uma vez sobre isso, sobre Jeroboão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E com a morte de Salomão, que também foi responsável indireto por essa divisão, porque Salomão, no final da sua vida, e aí eu lembro o que Sabrina falou, mais importante não é como você começa, o importante é como você termina. Salomão, no final da sua vida, apaga toda a trajetória que ele começou lá naquele julgamento com aquelas duas mulheres. Casa-se com mulheres de uma fé diferente, tem o seu coração corrompido, permite que em Israel se levantem altares erigidos a outros deuses, permite que se queime incenso a outros deuses dentro do templo. Salomão, no seu final de vida, é de uma forma trágica, mas Deus, que havia feito promessa a Davi, mantém o reinado até Salomão. Salomão morre, o reino se divide, e o mesmo que acontecia nos tempos de Salomão permanece acontecendo. E Deus avisa: restaurem-se, busquem a minha face, tomem uma posição, porque eu sou o Deus que os tirou do Egito, porque eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Deus tenta trazer a lembrança do povo o que ele havia feito, mas o fato é que o povo já tinha enveredado por um caminho tão difícil, tão tremendo, que não mais conseguia voltar. E aí Deus libera juízo sobre Israel, e o juízo sobre Israel vem na forma do povo assírio, um povo terrível, um povo violento, um povo, como foi falado aqui, eu não sei se foi pelo pastor Luciano, que quando pegava os escravos de guerra, escalpelavam os escravos de guerra, ou seja, tirava a pele do corpo com as pessoas ainda vivas. Os assírios eram terríveis, e Israel, por não obedecer, e Israel, por causa da idolatria, Israel, por não se render ao Senhor, está agora vivendo
no cativeiro assírio. E viver em cativeiro é não ter liberdade, é não ter direito de ir e vir. Embora no nosso país também não está muito diferente, você não pode falar. A Constituição nos dá o direito de falarmos, de expressarmos a nossa opinião. Mas hoje, quando você emite a sua opinião, você pode ser acordado às 6 da manhã com a Polícia Federal batendo na tua porta. Mas Israel vivia dentro dessa condição. Eram cativeiros, não tinham direito de ir e vir, não podiam se expressar, não podiam se colocar como povo, não podiam se colocar como nação, porque estavam como cativos e escravos. Uma nação destruída por causa do seu pecado. Uma nação destruída porque escolheu de maneira racional desobedecer a Deus. A Bíblia nos ensina que existem 2 caminhos. Deuteronômio diz que caminhos de morte e caminhos de vida. E o que eu acho muito legal na colocação do texto é que Deus fala: escolhei, pois, a vida. É opcional. Você não é forçado. Você não é obrigado. Não te é imposto escolher o caminho da vida. É uma escolha que você faz de maneira racional. Só que toda escolha que eu e você fazemos, em algum momento vai gerar consequência. Ninguém planta chuchu e colhe repolho. Se você conhece alguém que plantou chuchu e colheu repolho, você, por favor, me fala. Você colhe o que você planta, é semeadura. Israel escolheu desobedecer, pecar contra o Senhor, e agora está vivendo debaixo do cativeiro. E se você for olhar a história de Israel, desde o Egito, em que eram cativos, sempre que eles tomavam uma posição em que Deus não se agradava, o Senhor enviava homens para trazer a nação novamente para Ele. E a nação se tornava rebelde. O que acontecia? Cativeiro. Assírios, medos, persas, gregos, romanos. Porque escolhiam ir na contramão do que Deus desejava. E aí eu lembro do texto de Atos 9, em que o Senhor se apresenta a Paulo e diz para ele: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é. Uma nação sem perspectiva. Uma nação sem esperança. Imagina, meu irmão, você acordar pela manhã, trabalho forçado, uma alimentação básica para te manter trabalhando, e à noite você não ter sonhos, não conseguir projetar o amanhã. A gente está aqui, alguns estão projetando o que vão fazer amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho aquilo, eu tenho prova, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, tenho aquilo, não sei o quê. A gente consegue projetar. Embora não esteja dentro do nosso controle, porque o amanhã não pertence a nós, mas nós conseguimos projetar o que vamos fazer. Agora imagina você dormir e não ter nada para projetar para outro dia. A expectativa é zero. Assim adormeciam e acordavam os nossos irmãos judeus. E todo esse sofrimento, e em toda essa situação que eles viviam, talvez você se pergunte: onde estava Deus? Onde estava Deus? Talvez muitos de nós tenham feito esse questionamento constantemente. Onde está Deus onde estava Deus quando eu fiquei doente? Onde estava Deus quando eu fiquei desempregado? Onde estava Deus quando aconteceu isso e aquilo outro e aquilo outro?
Onde estava Deus quando eu passei por aquela prova? Onde está Deus quando eu estou vivendo dentro dessa situação? E eu tenho uma resposta para te dar. Sabe onde estava Deus? No mesmo lugar onde sempre esteve. No mesmo lugar. Nada nem ninguém é capaz de mudar ou mover o Senhor. Porque mesmo que os teus olhos não consigam ver, mesmo que a tua mente grite desesperadamente, Ele mantém o controle de todas as coisas de acordo com a vontade dEle. Não é a minha, não é a sua, não é a nossa, é a vontade dEle. Assim como Deus ouviu a oração de 5 gerações no Egito, 430 anos clamando por um libertador. 5 gerações passaram. O cativeiro assírio já durava cerca de 50 anos. Quase 2 gerações. Uma geração nasceu dentro do cativeiro. Uma geração foi criada com os princípios de religião, de cultura, de política, de vida social, baseadas na cultura assíria. Mas o Deus que, com mão forte, libertou Israel do cativeiro egípcio, traz agora sobre a vida do profeta Isaías, que levanta sua mão, lembra? Bate no peito, lembra? E diz: eis-me aqui. Tem até uma música que a gente canta aqui. Eis-me aqui. Isaías se posiciona e então ele é o instrumento que Deus vai usar. Deus está procurando homens e mulheres em nosso meio, que assim como Isaías, se posicionem e declarem: Senhor, eis-me aqui. Não para receber tapinha nas costas, não para ser reconhecido e exaltado, não para ter o seu nome engrandecido, mas para atender uma demanda que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem à disposição dEle, para ser boca de Deus no meio de uma geração que já tem colocado as suas mãos nos ouvidos para não ouvir. Mas enquanto eles decidem não ouvir, são milhares e milhares todos os dias que vão a passos largos para o inferno, que, como o pastor Messias nos ensinou aqui nas quartas-feiras, é real. Não é uma questão filosófica, não é uma palavra de alegoria. O inferno é real. E ele está lá, com as portas abertas, esperando aqueles que serão lançados lá. E cabe a mim e a você sermos o instrumento que Deus vai usar para ministrar a vida dessas pessoas. O texto de Isaías 52, agora sim eu vou ler. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Isaías recebe a incumbência de ser o porta-voz de Deus para trazer essa notícia para o povo que estava aprisionado, encarcerado há 50 anos. Olha, vem a liberdade aí, vai vir sobre vocês
um novo tempo. Deus já tem me direcionado a trazer uma mensagem que é uma mensagem de libertação, uma mensagem de restauração. Aqueles que estavam presos, aqueles que estavam cativos, aqueles que não tinham liberdade, Deus está trazendo uma nova mensagem, e esta mensagem diz que todos serão livres. Mas aí a gente volta um pouquinho e a gente escuta: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvir se ninguém se dispõe a ir? O texto, ele fala a respeito de conformosos são os pés daqueles que levam a mensagem do Evangelho. E a base do texto não está na pessoa que leva a mensagem, mas a base está na mensagem que está sendo levada. O Evangelho tem o poder de transformar vidas. Olha para você agora. Quantos de nós éramos aqui improváveis? Quantos de nós ouvimos: esse aí não tem mais jeito? O Evangelho, a mensagem do Evangelho tem o poder de promover vida. A mensagem do Evangelho tem o poder de transformar. E esta mensagem, irmãos, foi direcionada a cada um de nós. O nosso tema diz que o Evangelho é um projeto de Deus. Mas quem faz com que esse projeto seja concluído somos nós. Quando um arquiteto, um engenheiro, recebe a planta, um projeto para ser elaborado, ele faz os cálculos, ele faz as dimensões, ele planeja, ele faz tudo. Mas ele mete a mão na colher do pedreiro? Ele faz a massa? Ele coloca o piso? Ele bate a laje? O projeto está lá, o arquiteto elaborou, muito lindo, na planta. Mas quem leva o projeto à execução é o pedreiro, é o ajudante, é o pintor, é o ladrilheiro. Deus elaborou o projeto, mas quem faz com que o projeto tenha êxito, seja concluído, somos nós, igreja. O texto de Isaías diz que os pés daqueles que levam as boas novas. Na cultura antiga, quando haviam guerras, os povos não tinham acesso à informação. Não tinha zap, não tinha telefone, não podia nem mandar sinal de fumaça. Então, como uma nação ficava sabendo dos resultados da guerra? Havia alguém que era escolhido, e esse alguém era responsável por trazer a mensagem até a sua fonte. Esse alguém tinha a responsabilidade de caminhar muitas vezes dia e noite, enfrentar situações de perigo, passar fome, passar sede, enfrentar circunstâncias diversas. Mas havia algo nesse alguém que o motivava a levar a mensagem, porque ele sabia que aquela mensagem faria diferença na vida de toda a nação. Então, mesmo diante das dificuldades que se apresentavam, mesmo diante das resistências que haviam, mesmo diante dos problemas, do percalço do caminho, o importante era levar a mensagem até o seu destino. E quando este alguém entregava a mensagem, e geralmente nas guerras, quando era uma mensagem de alegria,
Essas mensagens eram encaradas como boas novas. Daí vem a palavra definida como evangelho. Boas novas do reino. Boas novas do Senhor. Você não precisa mais ser cativo. Você não precisa mais ser escravo. Você não precisa mais viver uma vida sem expectativas. Você não precisa mais viver uma vida em que você esteja alicerçada sobre você mesmo. Você não precisa mais viver uma vida distante do Senhor. O Evangelho traz uma mensagem de libertação, de transformação, de restauração. O Evangelho nos leva novamente a nos conectar com Deus, nos conectar com os céus. O Evangelho nos faz homens e mulheres espirituais que vivem agora não na dimensão do que é material, do que é físico, do que é terreno, mas conduzem a sua vida como já estivessem vivendo no céu. E isso, irmãos, é o que nos diferencia dos demais. A nossa vida hoje não está mais sujeita às coisas deste mundo. Nós estamos vivendo com os pés na terra, mas o nosso coração está voltado, está olhando para o céu, porque o céu já precisa ser na nossa vida, todos os dias, uma realidade. Eu preciso viver hoje como já estivesse vivendo no céu. Eu preciso conduzir a minha vida hoje como cidadão do céu. E só o Evangelho, só as boas novas podem nos migrar, nos tirar da condição de perdição para a condição de salvação em Deus. O Evangelho tem o poder de mudar vidas, mas o projeto de Deus, que é perfeito, precisa que eu e você, assim como Isaías, declaremos: eis-me aqui. E isso, irmãos, não pode ser uma frase de efeito. Isso não pode ser apenas uma música cantada. Isso precisa ser realidade na nossa vida. Porque muitas pessoas têm negligenciado essa missão tão gloriosa. Porque muitas pessoas têm deixado essa missão de lado, não têm dado atenção. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está sendo ascendido aos céus. Enquanto muitos estão olhando para ele, ele declara: olha, fiquem em Jerusalém. Talvez um tenha olhado para o outro. Ficar em Jerusalém. Jerusalém era o pior lugar para um seguidor de Jesus ficar. Jerusalém era o centro da perseguição. Os seguidores de Jesus estavam sendo mortos em Jerusalém. Era o pior lugar para se ficar. E Jesus disse: ficai em Jerusalém. Fica no lugar onde você pode morrer. Fica no lugar onde você vai ser perseguido. Fica em Jerusalém. E aqueles que obedeceram, em Atos 2, viram a recompensa da obediência. Porque o texto diz que, enquanto estavam reunidos, viu-se como línguas repartidas como de fogo, que ao entrarem no ambiente, mudaram o ambiente. Um ambiente que era carregado de pessoas com medo.
Um ambiente que era carregado de pessoas tímidas, um ambiente que era carregado de pessoas covardes, que se escondiam com medo de morrer por causa da perseguição aos seguidores de Jesus. Pessoas que não professavam a sua fé, pessoas que não falavam da salvação, pessoas que estavam se escondendo. Quando o Espírito entra no ambiente, ele muda o ambiente de uma tal forma, e a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas, talvez assim como nós estamos aqui hoje reunidas, orando, falando com Deus, são cheias de um poder, mas um poder tão grande, que imediatamente, ao serem cheios do Espírito, a primeira coisa que elas fazem é sair anunciando a Jesus. Talvez está faltando o Espírito em nós. Temos clamado ao Espírito, temos buscado na nossa vida, não digo como vida coletiva, porque estarmos reunidos aqui, clamarmos ao Espírito. Há 2 anos atrás fizemos todas as quartas-feiras culto de avivamento. Estarmos reunidos coletivamente buscando pelo Espírito é bom, mas eu costumo dizer que igreja não é apenas um lugar de buscar. O lugar de buscar, meu irmão, é na tua casa. Sabe o texto? Entra no teu quarto, fecha. Lugar de buscar é na tua casa. A igreja é lugar de você transbordar daquilo que você já está vivendo na sua vida. E muitas vezes nós estamos esperando vir à igreja para ser cheio. Estamos aguardando sermos cheios aqui, quando na verdade nós deveríamos estar transbordando de Deus aqui. Muitas pessoas têm se acovardado em transmitir esta mensagem, porque está faltando o Espírito, está faltando o poder que capacita a anunciar a Jesus, está faltando o poder que faz com que a iminente morte seja considerada não perda, mas ganho, porque para mim o viver é Cristo. E isso não é retórica de Paulo, porque Paulo foi decapitado, morreu por pregar o Evangelho. Pedro morreu por pregar o Evangelho. Tiago morreu por pregar o Evangelho. O viver é Cristo, não é retórica, é vida. E muitas vezes estamos na nossa zona de conforto. De segunda a sábado levamos a nossa vida como queremos, mas no domingo queremos ser cheios do Espírito. No domingo queremos transbordar. Em 2 horas de culto, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Israel precisava viver esse avivamento. Nós precisamos nos despertar. Precisamos nos despertar para viver na dimensão do Espírito, irmãos. Os dias estão se findando. Você já percebeu quantos dias estão passando rápidos? Ainda há pouco era 1º de janeiro. Daqui a pouco já é 31 de dezembro de novo. Parece que os dias estão se abreviando de uma maneira tão rápida, que às vezes a gente acorda para trabalhar, pensa que é terça, já é quarta. Eu mesmo outro dia acordei assustado, pensando que tinha perdido a hora. Aí, Patrícia, está indo para onde? Vou trabalhar, perdi a hora. É sua folga hoje. Tá. Os dias estão se abreviando. E muitas vezes não estamos percebendo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isaías, no versículo 61, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. Jesus também ministra esta mesma palavra. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos enviou
Olha só, meu irmão. Assim como ele enviou os 12, assim como ele enviou os 70, o Espírito que estava sobre Jesus, que desceu sobre ele em forma de pomba, nos enviou a pregar boas novas aos cativos, aos que se encontram em prisões, não prisões físicas, não prisões cadeia, cela, não, porque a prisão física é ruim, mas a prisão espiritual é muito pior, porque a prisão física te limita, mas a prisão espiritual te incapacita. Você vive por viver, você conduz a sua vida segundo um grande cantor filósofo que diz que tinha que deixar a vida levar. Você vai vivendo por viver. Você é preso, você é cativo e você nem sabe. O Espírito de Deus está sobre nós para pregar, e Ele nos enviou a pregar boas novas aos cativos, aos quebrantados, aos ansiosos, aos deprimidos, aos traficantes, aqueles que estão vivendo na dependência da cocaína, da maconha, do crack, do haxixe, do LSD, aquele que depende de todo dia tomar uma brama, todo dia tomar uma bojudinha, aquele que é escravo do cigarro, aquele que rouba, aquele que mente, aquele que se prostitui, aquele que adultera, aquele que fornica. O Espírito de Deus está sobre nós para trazer libertação sobre a vida destas pessoas. Deus te chamou para isso. Não foi para estarmos reunidos aos domingos. Isso é uma consequência de ser igreja. Mas Deus te chamou e te enviou aos cativos, aos aprisionados, para promover libertação no nome dEle. Temos nós atendido a esse chamado? Temos nós ouvido o que o Espírito tem dito à igreja? Temos nós andado em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos diz? Porque tem pessoas que escolhem o que vão obedecer. Tem pessoas que escolhem o que vão obedecer. Temos nós obedecido a palavra como ela é? Cantar "Eis-me aqui" é muito lindo, mas viver o "Eis-me aqui" é muito melhor. Fique de pé, meu irmão. Ministério do Louvor.